Fala investidores, hoje vídeo importantíssimo sobre a EDP Energias do Brasil. Para quem não conhece, a EDP Energias do Brasil é controlada pela EDP em Portugal, uma das principais operadoras europeias no setor energético. É uma holding, ou seja, uma empresa que investe em outras empresas, que controlam outras empresas, que detém investimentos no segmento de geração, distribuição, comercialização, transmissão e serviços de energia elétrica. Aqui tem outras informações sobre a empresa, pessoal, não vou ficar lendo para não ficar tão extenso e cansativo o vídeo. Trouxe algumas informações, alguns indicadores aqui de desempenho, principais indicadores de desempenho da empresa. A gente pode ver que o EBITDA aí, primeiro trimestre de 2020 em relação aí ao primeiro trimestre de 2022, ele teve um salto interessante, né? A gente pode ver que a empresa vem aumentando o seu EBITDA com o passar do tempo. E aqui no lucro líquido, primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2022, também teve um salto interessante, pessoal, saiu aí de 271 milhões para 523 milhões. Então, a empresa ela se mostra aí no longo prazo uma empresa interessante. E aqui a gente pode ver a incorporação da EDP Goiás, inauguração de nova sede, plano de incorporação com antecipação de receita anual permitida, sistema interligado da EDP ao da EDP, abertura de programa de demissão voluntário, famoso PDV. A gente pode ver também, pessoal, em relação aqui à EDP Goiás, 756 quilômetros de extensão de linhas, 14 subestações, 222 milhões de receita anual permitida, 1,9 bilhão em investimentos estimado até 2042 e mais ou menos, estimado também 20% aí do seu CAPEX. Então, pessoal, é interessante, ver que a empresa está incorporando outras aí ao seu portfólio, mostra que a empresa está crescendo. Um ponto importante de falar é do endividamento. O endividamento é uma coisa que preocupa muitos investidores, principalmente, causa uma certa confusão aí no setor de energia elétrica, porque via de regra as empresas desse setor, elas têm um endividamento um pouco maior, claro que não são todas, mas a maioria delas tende a ter um endividamento um pouco maior, justamente porque elas têm uma capacidade aí de previsibilidade de caixa futuro, então elas conseguem se endividar mais, tendo em vista que elas vão receber dinheiro lá na frente. Então, pessoal, a gente pode ver aqui a dívida líquida de 10,1 bilhões, a dívida líquida em comparação com o EBITDA de 2,7 vezes, mas isso está dentro dos padrões da empresa, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Custo médio de 10,3%, é um custo relativamente alto, mas não tanto considerando a atual taxa Selic, e o prazo médio de 3,3 anos. Aqui a gente pode ver os indexadores, a maioria da dívida dela é indexada pelo CDI, ou seja, taxa Selic, 40% pelo IPCA, que é a inflação, e 5% TJLP e 0,5% pré-fixado. Então, maioria aí pelo CDI. E a taxa média, o custo médio de 10,3%. Pessoal, eu trouxe aqui o fato relevante da EDP, lembrando que esse fato relevante vou deixar aqui no primeiro link da descrição, quem tiver interesse em baixar. Mas basicamente o que importa para a gente aqui em relação aí ao pagamento de dividendos e JCP, valor total bruto de 1 bilhão 258 milhões de reais, sendo 454 milhões para, então, os juros sobre capital próprio, como sendo juros sobre capital próprio, e 803 milhões sendo dividendos, o que equivale a 0,78 centavos de juros sobre capital próprio e R$ 1,40 de dividendos. Pessoal, se a gente somar isso aqui, vou pegar a calculadora para a gente poder fazer a somatória aqui dos valores. Lembrando que são datas com diferente, tá, pessoal? A gente vai comentar sobre isso já já. Somar aqui os dois primeiro para a gente poder ver o quanto vai dar no valor total. Vou pegar aqui, somar, considerar todos os números aí após a vírgula. R$ 2,19 por ação aproximadamente. Então isso aqui é muito interessante, um dividendo bastante alto se a gente for considerar. Lembrando, pessoal, que a Datacom já passou. A Datacom do JCP foi dia 4 de janeiro, ou seja, 4/1,
E também aí os dividendos já passaram também, foi dia 5/4, a data com. A data de pagamento vai ser ainda no final do mês, dia 27 de maio. Mas a gente pode ver, né, que com base nisso aqui, que a empresa ela está distribuindo bastante dividendos. E em relação aí ao desempenho da ação, do preço da ação, da cotação, a gente pode ver nos últimos 5 anos que a empresa teve uma valorização, não foi tão forte a valorização de 65%, mas apesar disso a empresa paga bons dividendos, então é natural que ela ande um pouco de lado. E a gente pode ver no último ano que a empresa valorizou um pouquinho, 17%, mas a empresa vem crescendo aí não só na cotação, mas também nos seus resultados. E falando um pouco de resultados, a gente pode ver aqui alguns números da empresa, dividend yield de quase 10%, PL bem interessante, abaixo de 10, 5,89%. Outros indicadores também, pessoal, como dívida, né, estão bem controlados, não tem muito o que falar disso aqui, a empresa está mantendo bem controlado essa questão da dívida, valor por ação aí bem próximo do seu valor patrimonial, do seu valor contábil. Outros indicadores como ROI, 19%, também bem interessante, crescimento aí tanto das receitas nos últimos 5 anos, quanto dos lucros nos últimos 5 anos também bem interessante, margens ok, então é uma empresa bem redondinha. E para efeito de comparação aí somente dos dividendos, pessoal, trouxe aqui algumas empresas, né? A Copel, CPFL, a própria EDP, a Transmissão Paulista e a Taesa. E a gente pode ver, somente para efeito de comparação, lembrando que você não deve utilizar somente um indicador para comparar, mas a gente pode ver que muita gente está falando aí que a Energias do Brasil ela vai pagar dividendos mais dividendos que todas as empresas desse segmento, mas até o momento, né, a que está pagando melhor aí é a Copel, depois a CPFL, em terceiro lugar a Energias do Brasil. Não que é um dividendo ruim, mas não é a maior do setor, pelo menos até o momento. E por último, pessoal, vamos calcular aqui o preço teto da ação. A gente pode ver que ela está valendo R$ 22,31. Vou atualizar aqui para vocês, 22,31. Os dividendos projetados para o ano de 2022 é de R$ 1,72. Lembrando que isso aqui é uma projeção, tá certo, pessoal? Então, assim, isso pode variar ou não, mas considerando esses preços aqui, né, essas cotações e também o dividendo anualizado para 2022, nós temos um preço teto de R$ 28,67. Lembrando que a cotação atual está em 22,31, então nós temos uma margem de segurança de quase 30%, 28,49%. Então é isso no vídeo de hoje, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Comenta aqui para mim, você tem a EDP Brasil, não tem, o que você acha da empresa. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Você que já é inscrito, vai lá, confere se as notificações estão ativadas, porque isso ajuda bastante e não deixa você perder nenhum vídeo que a gente postar por aqui. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.